Vamos mergulhar nessa aventura de mais uma experiência de quase morte e descobrir os mistérios dessa experiência. Esse é o canal Ricardo Lima TV. Vamos ao vídeo de hoje. Mas não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu comentário. Ei pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz em tê-los aqui comigo. Vou compartilhar com vocês experiências de quase morte daqueles que passaram para o outro lado. Meus vídeos têm o objetivo de trazer esperança a um mundo, por vezes, desesperançado, e mostrar que realmente existe vida após a morte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, considerem se inscrever e ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Isso é gratificante e ajuda o canal a crescer. Era um dia de verão esplêndido, e o trânsito estava pesado na rodovia. Eu estava ao volante da nossa minivan, sentindo uma pressão enorme. Meu marido e eu tínhamos acabado de voltar de uma viagem na noite anterior com meus sogros e seus 3 cachorros. Meu sogro havia sofrido um derrame na semana anterior e eles ficariam conosco durante sua recuperação, que acabou durando um ano inteiro, acho. Importante mencionar que, naquela época, tínhamos 6 filhos morando conosco, com idades entre 17 e 5 anos, e também tínhamos nosso próprio cachorro. A vida tinha nos jogado uma bola curva, mas estávamos lidando com as coisas à medida que surgiam. Sempre ensinamos aos nossos filhos que a família é importante. Eu precisava pegar meu salário para poder fazer compras antes de ir trabalhar às 3 horas da tarde. Estava com o tempo apertado, mas era algo administrável. No entanto, Deus tinha um plano diferente e um senso de humor maravilhoso. Havia um carro no canteiro central à esquerda com um pneu furado, e um grupo de escoteiros estava sentado na grama. Eu estava seguindo o fluxo do trânsito na faixa de alta velocidade quando o carro à minha frente diminuiu a velocidade para entrar no canteiro central e ajudá-los. Quando pisei no freio para diminuir a velocidade, olhei no espelho retrovisor e vi a grade de um caminhão. Não o caminhão. A grade do caminhão era literalmente o meu pior pesadelo. Fiquei horrorizada e entrei em pânico. Lembro-me de dizer em voz alta: "Não acredito que vou morrer hoje." Foram cerca de 3 segundos desde o momento em que o vi até ser atingida, mas esses 3 segundos mudaram completamente a minha vida e a minha pessoa. Imediatamente, o tempo parou e se tornou eterno. Eu estava alerta, orientada e ainda dirigindo durante todo o processo. Eu estava em meu corpo, mas fui retirada do tempo terrestre. Não havia som, tudo estava quieto e calmo. Eu falava em voz alta durante toda a conversa, enquanto as respostas dele eram na forma de pensamentos colocados em minha cabeça. Com a parada do tempo, veio uma enorme sensação de amor, que só crescia cada vez mais forte. O pânico foi substituído por um amor que me deu uma sensação de calma, e eu não estava mais com medo. Eu estava sendo abraçada e muito. Nunca havia sentido um amor como esse antes. Instintivamente, eu sabia que era Deus. Pense em alguém que te ama muito agora. Multiplique esse sentimento por cerca de 1 milhão, e talvez você chegue perto de como me senti amada. Eu podia sentir que havia mais 2 pessoas comigo. Não consigo explicar como sei disso, mas uma era minha avó. Demorei 7 anos para descobrir quem era a outra. Não sabia quem era na época. E compartilharei como descobri mais tarde nesta história. Eu queria chorar, mas não havia tempo. A maioria de nós passa a vida sendo ensinada a acreditar em Deus. Fui criada em uma casa católica muito rigorosa por pais que não viviam o que exigiam de nós. Ok, eu acreditava, mas estava muito brava com ele por causa da minha infância abusiva e da vida em geral. Agora eu tinha recebido prova suficiente para mim de que existe um Deus. As próximas palavras que saíram da minha boca foram: "A droga, eu estraguei tudo, existe um Deus." Fiquei mortificada com a minha linguagem e com esse conhecimento. Rapidamente, eu disse: "Ah, desculpe." Sua resposta para mim foi ainda maior amor e uma sensação de: "Minha filha, acalme-se, tudo está bem." Eu me senti como sua filha, e era um lugar muito seguro e acolhedor. Ele tem mãos muito amorosas e gentis. Com isso, foi colocado à minha frente para ver e sentir uma revisão da minha vida em cores. Eu tinha que ver e sentir todo o bem que eu tinha feito e o bem que eu nem sabia que tinha feito. Eu realmente podia sentir durante os bons momentos.
Ele me dizia: estou tão orgulhoso de você. Senti uma alegria imensa por fazê-lo se sentir orgulhoso, porque nunca tinha percebido como era essa sensação. Sempre senti que não conseguia fazer nada direito. Ao revisar meus atos aleatórios de bondade, senti a maior alegria, porque pude sentir a diferença que fiz na vida de alguém que eu nem percebi na época e que eu nem conhecia. Pequenos atos de bondade significam muito para Deus. Além disso, tive que ver e sentir todas as coisas dolorosas que fiz, mesmo as coisas dolorosas que eu não sabia que tinha feito. Tive que sentir a dor da pessoa que causei. Mas você sabe como eles dizem nas orações que um dia estaremos diante de Deus e seremos julgados? Deus não estava me julgando. Eu estava olhando para as minhas ações com Deus ao meu lado, me amando enquanto eu estava me julgando. E acredite em mim, ninguém pode me julgar mais severamente do que eu já me julgo. Era como ser pego pelos meus pais fazendo algo errado. Durante a revisão dolorosa, eu estava tão envergonhada, e não havia como esconder isso. Ele me perguntava: quais escolhas diferentes você poderia ter feito? O que você está aprendendo? Com isso, ele não estava gritando comigo e dizendo: como você pode fazer isso? Ou você vai para o inferno. Este não era o Deus punitivo em que eu tinha sido ensinada a acreditar. A parte mais difícil disso foi perceber que ele já tinha me perdoado. Eu estava tendo dificuldade em me perdoar. Ele me mostrou como eu não podia deixar o amor dele entrar sem primeiro me perdoar. Punir a mim mesma não me fazia melhor aos olhos dele. Aceitar o amor dele era o que ele queria de mim. Uma vez que fui capaz de aceitar que Deus só me amava, foi mais fácil para mim olhar aberta e honestamente para a minha vida. Eu estava ansiosa para aprender o máximo que pudesse e tinha tantas perguntas. Deus me ama do jeito que eu amo meus filhos, mesmo quando eles fazem algo errado. Eu ainda os amo. Não estou feliz com suas ações. Mas isso não muda meu amor por eles. Eu os machuco e faço com que eles assumam a responsabilidade por suas ações. Eu tinha feito cursos de parentalidade e lido tudo o que pude encontrar para não cometer os mesmos erros que meus pais cometeram ao criar os filhos. Ele me mostrou que, mesmo que eu não estivesse abusando fisicamente dos meus filhos, eu estava machucando-os com minhas palavras. Isso é muito ruim. Eu podia sentir a dor deles. Eu me sentia um fracasso. Eu apenas continuava repetindo "sinto muito" várias e várias vezes. Ele apenas continuava me amando. Quando a revisão de vida terminou, ele colocou diante de mim o motivo pelo qual eu vim à Terra. Fiquei tão surpresa. Fiquei chocada com o quão importantes todos nós somos para Deus, especialmente o quão importante eu era para Deus. Eu não achava que ele sabia que eu existia. Todos os anos em que eu estava me maltratando, e a pergunta dele para mim foi: por que eu iria passar por todo o trabalho de te fazer do jeito que você é? Se eu quisesse que você tentasse ser como outra pessoa, ninguém mais poderia fazer o trabalho que eu vim aqui para fazer do jeito que eu queria que você fizesse. É por isso que é tão importante que não sejamos tão críticos uns com os outros. Alguns de nós estão aqui para ensinar, alguns para aprender e alguns para fazer ambos. Ele me deixou fazer perguntas. Minha primeira foi como ele poderia me dar os pais que eu tive. Foi-me mostrado porque eu tinha os pais, a infância e a vida que tive. Eu pedi por isso. Ficou tão claro para mim que eu tinha que passar por tudo isso para aprender o que eu precisava aprender e ser capaz de continuar meu trabalho aqui. Eu estava fazendo muitas escolhas erradas porque não estava ouvindo ou confiando em mim mesma. Eu estava fazendo o que eu achava que deveria estar fazendo. Eu me sentia como um pequeno rato em um labirinto, tentando encontrar meu caminho, mas eu não estava chegando a lugar nenhum. Eu entendi que a Terra é uma escola, e quando terminamos, fazemos um exame final, a revisão de vida, e então nos formamos e voltamos para casa. Tudo fazia tanto sentido. A lição era tão simples. É tudo sobre amor. Quanto Deus nos ama e quão bem nós nos amamos e aos outros. Finalmente, ele me mostrou o que eu ainda tinha que fazer. Lembro-me de dizer tão objetivamente: eu posso fazer isso. Eu queria fazer isso. Acredito que isso foi mostrado para me ajudar a decidir, porque a próxima coisa diante de mim era: você quer ficar ou ir? Uau, eu tenho uma escolha. Mesmo que meu bem superasse em muito meu mal, eu estava desesperada para consertar as coisas dolorosas. Se tivesse a chance, não queria deixar tantas coisas inacabadas antes de ter que partir. Também queria viver neste mundo sabendo que Deus me amava.
Respondi quase em um sussurro e muito relutante, mas eu tenho que ficar. Meu único arrependimento é que eu disse essa frase tão rápido que, no segundo em que a disse, todo o filme à minha frente se fechou e minha conversa com Deus acabou. Em um segundo, eu estava tendo uma visita maravilhosa com Deus, minha avó e um amigo do outro lado. Eu até conseguia nos imaginar tomando uma xícara de café juntos. Durante essa conversa, apenas minhas mãos estavam agarradas firmemente ao volante da van. Eu ainda estava dirigindo e pensando, não acredito que isso está acontecendo comigo. Não conseguia acreditar enquanto eu tinha aprendido em 3 segundos. Eu tinha tantas perguntas sem resposta. Eu queria mais tempo. Eu queria mais amor. Eu não queria que isso acabasse. Não conseguia acreditar em todas as coisas que meu cérebro podia fazer ao mesmo tempo. Fiquei desapontada por não ter conseguido ver a luz, porque eu podia sentir as bordas ao meu redor, mas eu tinha feito minha escolha. De repente, acabou. Fui forçada, empurrada de volta à realidade do tempo da Terra, tudo, exceto seu amor, minha avó e meu amigo, se foi. Caramba! Na minha cabeça, me disseram, tire o pé do freio e pise fundo no acelerador. Eu não fiz nenhuma pergunta e apenas fiz como me disseram. Quando bati no carro à minha frente, o caminhão me atingiu. Eu bati no carro e o mandei com segurança para o canteiro central. O caminhão não fez um movimento brusco. Dirigi cerca de 100 metros a mais e parei no canteiro central porque não tinha certeza do que ia acontecer e não queria estar no meio disso. O que quero enfatizar aqui é que, se eu tivesse dito que queria, teria ido embora antes mesmo do evento acontecer. Minha fã. Ilha teria pensado que eu morria em uma morte horrível, sendo atropelada por um caminhão. A realidade era que meu corpo teria morrido em uma morte horrível, não eu. No ponto de impacto, eu ainda estava sendo abraçada com segurança no meu casulo do amor de Deus. Eu não senti o acidente de forma alguma. Foi uma história diferente algumas horas depois. Recusei ir ao hospital porque me sentia bem. Nunca tome essa decisão estúpida. Sempre é uma boa ideia ser examinado após um acidente. Sentei na minha van com toda a parte de trás destruída e continuei me abraçando porque não queria perder a sensação de amor tremendo que Deus me deu, porque ainda estava comigo. Também tinha medo de olhar para trás e ver o que tinha acontecido. Sendo enfermeira, senti que era meu dever ajudar os feridos, mas simplesmente não conseguia lidar com mais uma coisa. Não tenho ideia de quanto tempo levou para a polícia chegar, mas quando o policial abriu a porta da minha van, eu ainda estava tentando respirar. Eu comecei a chorar. O casulo de amor evaporou. Quando ele abriu a porta, levou um tempo para ele perceber que eu estava fisicamente ilesa. A sensação do amor de Deus era apenas uma memória agora, e emocionalmente eu desmoronei. Seu comentário foi: não sei como você fez isso, mas você salvou muitas vidas hoje, porque ninguém se machucou. Eu não conseguia contar a ele o que aconteceu. Foi difícil para mim acreditar nisso. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sem palavras, e isso não acontece com frequência comigo. Basta perguntar a qualquer pessoa que me conheça. Horas após o acidente, comecei a sentir dores por todo o corpo e não conseguia mexer o pescoço. Meu marido me levou para a sala de emergência naquela noite. O médico ficou surpreso que eu só tinha sofrido um golpe de chicote. A equipe estava maravilhada por eu ainda estar ali. Eu sabia exatamente por que ainda estava ali. Eu escolhi isso. Não disse uma palavra para ninguém, nem mesmo para meu marido, porque sabia que se contasse a eles o que tinha acontecido comigo, eles me internariam no andar psiquiátrico. Eu não achava que alguém acreditaria em mim. Além disso, eu disse antes que, durante minha revisão de vida, foi claramente mostrado o meu propósito aqui na Terra e o trabalho que eu ainda tinha a fazer. Quando o acidente acabou, eu não conseguia me lembrar por que escolhi vir para cá ou o que eu tinha deixado para fazer. Ainda está bem na ponta da minha língua. O conhecimento foi tirado assim que eu disse: eu tenho que ficar. Então estou de volta a um pequeno rato em um labirinto com todos os outros, tentando encontrar meu caminho. Quando as coisas ficam difíceis, eu me lembro do que disse naquele dia: eu posso fazer isso. Isso me mantém firme e seguindo em frente. Eu sei com certeza que Deus está me observando, e eu amo fazer com que Ele se orgulhe. Eu mantenho uma foto minha do primeiro ano ao lado da cama para me lembrar todas as manhãs que eu sou uma filha de Deus. Quando me deparo com uma situação difícil, paro um segundo para decidir o que vou fazer, porque não quero revisá-la de uma maneira dolorosa novamente.
Não sou perfeita, mas me esforço muito para fazer a coisa certa. Como uma nota de rodapé, você precisa saber que meu marido destruiu meu carro 7 dias antes deste acidente comigo no carro. Nós dois saímos daquele acidente ilesos. Não houve experiência de quase morte para nenhum de nós naquele dia. Eu ainda estava bastante chateada com ele por ter perdido o carro. Era meu primeiro carro, o que eu escolhi, e o registro estava no meu nome. Eu amava aquele carro. Fale sobre prioridades equivocadas. Se ele não tivesse destruído meu carro, em vez de dirigir uma van, eu estaria dirigindo um Mazda. Isso é apenas mais uma prova de por que acredito que tudo acontece por um motivo. Não haveria escolhas naquele dia. Aquele caminhão teria passado por cima de mim antes do acidente. Eu tinha dificuldade em orar. Agora, falo com ele da mesma maneira que converso com qualquer outra pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Na verdade, depois do primeiro acidente, uma semana antes do acidente com o caminhão, eu saí para o meio do meu quintal, gritei para o céu. Eu sei que dizem que Deus não nos dá nada mais do que podemos suportar, mas você está estragando tudo agora mesmo. Então, desça aqui e me diga o que você quer que eu faça e eu farei para que você possa me deixar em paz. Meu pobre marido me pegou pelo braço, dizendo, entre, os vizinhos estão olhando. Eu não fazia ideia de que ele estava me ouvindo. Então, tome cuidado com o que você pede, porque descobri muito inesperadamente o quanto ele se importava comigo. Eu não preciso mais gritar com ele. Eu entendo o que ele estava tentando me dizer agora. Recebi sua resposta alta e clara. O ano inteiro após meu acidente foi provavelmente um dos anos mais difíceis da minha vida. E muitas vezes me perguntei por que fui estúpida o suficiente para ficar aqui e não partir quando tive a chance. Eu continuava gritando comigo mesma, no que diabos você estava pensando? Agora, olhando para trás, para o que aprendi e como sou abençoada, hoje estou tão feliz por ter ficado. Às vezes, quando vejo os raios do sol atravessando as nuvens, o Espírito Santo, sinto uma saudade de casa. Para mim, Deus é a luz. Isso é Ele me lembrando de quanto me ama e que nunca estou sozinho. E um dia voltarei para Ele, para sempre. Até lá, planejo me divertir. Agora Jou tudo como uma grande aventura. Você não quer ir a uma aventura comigo? Provavelmente a coisa mais difícil para mim, depois da minha experiência de quase morte e de trabalhar com os moribundos, é que me sinto como um órfão da igreja. É tão difícil para mim ficar sentado durante a missa e não me levantar e gritar, não, pessoal, ele está mentindo, não é assim que funciona. Já tentei vários serviços religiosos diferentes, mas não encontrei um que parecesse um lar. Sinto que vou à igreja 12 horas por dia, 2 dias por semana, no trabalho. Adoraria encontrar uma igreja onde outras pessoas entendam o que eu entendo sobre meu amigo do outro lado. 2 dias após o acidente, com meu colar cervical e um corpo muito dolorido, fui à igreja. Tinha algumas reflexões sérias a fazer antes da missa. Uma senhora que conheço veio até mim e me perguntou sobre meu acidente. Uma das perguntas dela para mim foi: quem estava com você? Respondi timidamente: Deus e minha avó. Ela sorriu e perguntou: quem mais? Eu estava muito relutante em contar a ela, mas contei a ela sobre meu amigo misterioso do outro lado. De qualquer maneira, ela não achou que eu estava louca e me disse que eu poderia descobrir o nome dele perguntando. Eu estava muito cético, mas me senti muito melhor depois de conversar com ela. Depois da missa, outra senhora que eu não conhecia veio até mim e me perguntou sobre o acidente. Tivemos quase a mesma conversa. Eu não era o único a quem isso tinha acontecido. Estávamos conectados por uma experiência compartilhada, uma experiência de quase morte. Eles sabiam o que eu sabia, ambos tinham os nomes das pessoas que estavam com eles. Bem, perguntei diariamente por um tempo e finalmente desisti de tentar obter o nome dessa pessoa que ainda está comigo, 7 anos depois. Eu estava assistindo a um programa de TV que falava sobre experiências de quase morte e nossos guias espirituais do outro lado. Eles explicaram uma maneira diferente de pedir um nome. Naquela noite, antes de ir para a cama, pedi em voz alta para receber o nome deles em um sonho e por favor me ajudar a lembrar pela manhã. Meu cérebro acordou primeiro, antes dos meus olhos se abrirem, e eu tinha um nome na minha cabeça, assim como a conversa que tive com Deus durante minha revisão de vida.
Foi-me dado o nome e me senti seguro de que isso era real, porque, quando tentei argumentar com isso, só ficava mais alto e mais insistente na minha cabeça. A maioria da minha família e amigos agora tem nomes, alguns têm mais de um, e alguns receberam os nomes apenas perguntando, como me disseram para fazer 7 anos antes. Quanto mais estou aberto à possibilidade de ajuda do outro lado, mais ajuda recebo. Parei de tentar explicar tudo. Falo com ele o tempo todo. Se você não tem certeza de que tem alguém com você, deixe-me explicar desta maneira. Quando estou tendo um problema com algo, vou dormir e sonho com isso. E quando acordo de manhã, tenho uma resposta para o meu problema. Isso é a mim me ajudando. Há muitas vezes que nem preciso dormir para obter uma resposta. Agora, a ajuda dela tem sido e ainda é inestimável para mim. Estou ansioso para vê-la novamente um dia. Isso encerra o vídeo de hoje. O que vocês acharam da experiência de hoje? Vocês acham que pedir o nome do seu guia espiritual faria com que vocês obtivessem o nome dele? Vocês acham que as 2 senhoras mais velhas com quem ela conversou na igreja foram enviadas por Deus para ajudá-la a obter esses nomes? Deixem-me saber o que vocês pensam na seção de comentários abaixo. Lembrem-se, nem todos têm a mesma visão. Está tudo bem discordar, mas se o fizerem, façam isso com respeito. Até o próximo vídeo, sejam abençoados. Se você gostou de se aventurar em mais uma experiência de quase morte, deixe logo abaixo aí o seu comentário. Até a próxima conexão.